Olá, seja bem-vindo a mais um programa CPT. É uma alegria ter você conosco. No programa de hoje nós vamos conversar com o pastor Ismar Pintz e ele responde a pergunta: o que é a igreja? No Momento Mensagem, o pastor Reinaldo Littke traz mais uma de suas belas mensagens de edificação. No programa Estúdio L, nós vamos fazer o lançamento do clipe da música Misericórdia com a banda Herdeiros de Porto Alegre. Muito bem, não saia daí, nós queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao programa Fundamentos da Igreja Luterana, onde hoje queremos imaginar e perceber a importância das chaves. Uma chave, como você sabe, ela abre ou fecha. Imagina que tivesse uma porta no céu. Qual seria a chave que abriria ou fecharia esta porta? E queremos dizer que, biblicamente, esta chave é o perdão. O perdão dos pecados abre as portas do céu. A falta de perdão o fecha. Também queremos refletir nesse programa sobre quem tem autoridade para perdoar. Sabe quando se diz assim, teus pecados estão perdoados? Pode alguém dizer isso? Como isso funciona? Para refletir sobre isso, eu quero mencionar uma história bíblica registrada em Marcos capítulo 2. Lá, o nosso Senhor Jesus efetua uma cura, algo incrível. Mas a história começa mais ou menos assim, falando de 4 homens que levaram um amigo seu, um paralítico, até diante de Jesus. É aquela história, você talvez já tenha ouvido, em que esses 4 homens foram levando o paralítico, mas como tinha tanta gente ao redor da casa de Jesus, eles não conseguiram entrar de uma maneira convencional. Não conseguiram entrar pelas portas, nem mesmo pelas janelas. Eles então tiveram que abrir um buraco no teto da casa e descer por ali aquele homem paralítico. Mas a ênfase desta história, o que eu quero me referir hoje, é quando Jesus olha para esse homem colocado aos seus pés e diz para ele: teus pecados estão perdoados. Pois justamente nesse momento, os fariseus, mestres da lei que estavam por ali, torceram o nariz e disseram: mas quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Eles diziam: só Deus pode perdoar pecados. E Jesus então, para mostrar que tinha autoridade para perdoar, ou para mostrar que era o próprio Deus, ele então diz: o que é mais difícil, curar esse homem ou perdoar os seus pecados? Para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar, então eu digo: homem, levanta-te e anda. E assim ele mostra algo visível para mostrar sua autoridade. Com isso, quero dizer que nós temos que cuidar para não sermos semelhantes aos fariseus e mestres da lei, torcendo o nariz, talvez, por exemplo, para a igreja cristã que anuncia o perdão e dizermos: mas quem eles pensam que são para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar. Pois quero mostrar que, biblicamente, o Senhor Jesus, que tem autoridade para perdoar, Ele entregou essa autoridade para a igreja cristã. Eu quero fazer referência a um texto bíblico encontrado em João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Lá diz que o Senhor Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E logo depois, versículo 23, ele diz: a quem perdoares os pecados, esses pecados são perdoados. Se não perdoarem, eles não são perdoados. Vejam, ele entrega a autoridade. Em Mateus capítulo 16, está escrito o texto ali, quando Jesus fala da igreja, que nem as portas do inferno prevalecerão sobre a sua igreja na terra. Ele diz que ele vai construir essa igreja sobre a confissão que Pedro faz ali, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz então: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra
terá sido desligado no céu. Lembra que eu falei antes da chave? O que abrires na terra será aberto nos céus. O que fechares na terra será fechado nos céus. Ali nós percebemos então que o Senhor Jesus entrega esta autoridade à igreja cristã. E aí então ele convida sim a nós confessarmos e buscarmos e ouvirmos este perdão que nos é entregue como se fosse ele mesmo dizendo. É legal, bonito, importante destacar esse destaque à confissão de pecados. Lá em 1 João, pode ver na sua Bíblia, 1 João capítulo 1, nos versículos 8 a 10, versículo 8 ele começa dizendo ali, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E aí logo depois, no versículo 9, ele diz, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, somos convidados, sim, a confessar nossos pecados. Talvez a gente possa lembrar aqui dos confessionários e da confissão imposta, muito presente também na Igreja Católica. E nós dizemos que isso não está... O fato de confessar pecados é uma bênção. Porém, na Igreja Luterana, talvez você sinta falta dos confessionários junto aos templos, mas nós sim incentivamos a confissão. Porém, não ensinamos que ela seja uma obrigação, especialmente a confissão privada, mas aconselhamos que assim se faça, para buscar a certeza do perdão dos pecados, não mediante uma penitência do que eu devo fazer ou deixar de fazer, mas mediante a fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aí, ao ouvir o perdão dos pecados, podemos nos apegar a esse presente, certos de que por aquele perdão as portas foram abertas, certos de que por aquele perdão eu posso viver em paz neste mundo e na eternidade. Porque o Salmo 103, versículo 12 diz, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Que a paz do perdão e a certeza desta porta aberta por esta chave, que é a autoridade de perdoar, possa te trazer sempre uma vida muito alegre e consciente de que Cristo Jesus está conosco. Fique sempre com Ele. Até a próxima. Legal, agora é hora do programa Estúdio L, que hoje está muito especial, pois a gente quer fazer o lançamento do clipe da música Misericórdia com a banda Herdeiros da cidade de Porto Alegre. Aliás, os caras já estiveram aqui no programa e nesse link aqui embaixo do nosso programa, você confere a entrevista dos caras que estão completando 20 anos de estrada. Com vocês, Misericórdia, Herdeiros in Studio. Misericórdia, meu Senhor. Um dia este céu irá se abrir e de lá irá surgir a justiça divina. Jesus em sua glória descerá e o amo irá julgar com sua fé real.
paixão. Não haverá trevas, nem a morte, nem a dor, para os que confiam na misericórdia do Senhor. Não haverá trevas, nem a morte, nem a dor, para os que confiam na misericórdia do Senhor. Legal, muito bom ter você conosco aqui dentro do programa CPT, uma iniciativa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil com a produção do DIPA, Distrito Porto Alegrense. Olha, eu quero convidar você para escrever para a gente, para o nosso e-mail, ielb@ielb.org.br, o e-mail que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Escreva para a gente, mande a sua sugestão, a sua dúvida, se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Tem também o nosso site, onde você pode encontrar uma igreja perto de você. Está aqui no vídeo, www.ielb.org.br. Falando em conhecer a Igreja Luterana, a gente vai lá para o bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, conhecer um pouquinho mais daquela congregação e do trabalho luterano na Zona Sul da capital. Eu sou Aldair Gunt, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Atualmente sou pastor na Paróquia Evangélica Luterana Jesus Salvador, bairro Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. A paróquia é formada por 3 congregações. A Congregação Evangélica Luterana Jesus Salvador, bairro Cavalhada, que é a congregação sede. Nesta congregação, os cultos são realizados aos domingos, às 9h30. A outra congregação fica no bairro Ipanema, Rua Imperial 472. Nesta congregação, os cultos são realizados aos sábados, às 19h. A outra congregação fica no bairro Campo Novo, Rua Rio Grande 122. Nesta congregação, os cultos são realizados nas sextas-feiras, às 19h30, exceto o segundo final de semana, quando os cultos são realizados aos sábados, 20h30. Querendo nos visitar, todos são bem-vindos. Olá! Uma criança pequena acorda assustada na noite escura e começa a chorar. Ela está com medo, ela se sente insegura. Mas ao ouvir a voz conhecida do pai ou da mãe, ela se acalma, ela se tranquiliza. Os pais sabem o quanto isso é verdadeiro. Mas não são apenas as crianças pequenas que experimentam isso. Isso também é real entre os adultos. Por exemplo, a voz amorosa e carinhosa do marido conforta e tranquiliza a esposa. Imaginem então a voz do próprio Deus. Os discípulos de Jesus experimentaram isso. Após um dia de intensas atividades na companhia de Jesus, o Salvador os despediu no final do dia dizendo: voltem para suas casas, enquanto eu subo ao monte para orar. No entanto, para retornar às suas casas, eles precisavam atravessar o lago da Galileia e o vento era contrário, e eles passaram quase a noite toda remando. Já de madrugada, o Senhor Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. Ao vê-lo, todos ficaram assustados, apavorados. No entanto, a voz do Mestre
os tranquilizou. O medo e a insegurança estão presentes na vida do ser humano, em maior ou em menor intensidade. Todos necessitam ouvir a voz de Deus. Mas como Deus fala? Onde Deus fala? Onde é possível ouvir sua voz? Nós lemos no livro bíblico de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Entretanto, nestes últimos tempos, nos falou por intermédio do seu próprio Filho. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra e foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, naquele momento se fez ouvir a voz do Pai que disse: "Este é meu Filho amado", e assim apresentou seu Filho como Salvador da humanidade. Pouco tempo depois, quando o Senhor Jesus estava reunido com 3 dos seus discípulos no alto de um monte, ele lhes mostrou a sua glória e a sua majestade divina. Novamente se fez ouvir a voz do Pai que disse: "Este é meu Filho amado, a ele ouvi". Sim, ouvir Jesus, este é o segredo. Jesus falou de muitas maneiras. A Bíblia Sagrada está repleta de suas palavras. No entanto, Jesus também falou e ainda fala por intermédio de suas atitudes. Como, por exemplo, quando ele estendeu sua mão e tocou o homem leproso, quando ele tomou em seus braços as criancinhas, quando ele ia ao encontro das pessoas abandonadas e renegadas pela sociedade, assim Jesus falou. Contudo, sua mensagem mais clara e mais importante se fez ouvir quando ele estava pregado no alto da cruz, como substituto de todos os seres humanos, para pagar pelo pecado e pela culpa de todos, e então disse: "Está consumado". E a voz do Senhor Jesus continua ecoando em nossos dias, através da Bíblia Sagrada. A voz de Jesus é voz que salva, porque ele garante: quem crer e for batizado será salvo. A voz de Jesus é voz que perdoa, porque ele garante: teus pecados estão perdoados. A voz de Jesus é voz que convida: segue-me. A voz de Jesus é voz que orienta: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso tudo, amigos e amigas, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pensem nisso. Até o próximo programa. Muito bem, esse foi mais um programa CPT. Muito obrigado por sua audiência. Não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.